boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Eu quero ministrar para você o Salmo de número 27, segundo escreveu Davi. O contexto diz assim: confiança em Deus e anelo pela sua presença, ou seja, ele deseja a sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, ponto e vírgula. Não sei se você já estudou a gramática do nosso português, da nossa linguagem. A vírgula é para você prestar atenção. O ponto e vírgula você presta mais atenção ainda. Então eu quero meditar aqui de novo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ponto de interrogação. Ele está perguntando nesta música, porque Davi ele era um compositor e ele ele compôs esta música que é também uma oração. A quem temerei? O Senhor é a minha vida, ponto e vírgula. De quem me recearei, ou seja, de quem eu terei medo, de quem eu estarei assustado, de quem eu estarei preocupado. Por isso que ele diz assim: de quem me recearei? Então eu quero traduzir para você, para você que entenda, que eu não estou falando só pessoas cultas aqui. Estou falando de pessoas também que não têm culturas. Pouco está se lixando para olhar no dicionário o que significa isso. Então, de quem me recearei? Ou seja, de quem eu terei medo? Ou de quem eu estarei assustado? Ou de quem eu estarei preocupado? Preste atenção, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? A quem eu terei medo? A quem eu estarei assustado? De quem estarei preocupado? Veja como é linda a palavra de Deus, está falando para mim e para você. Uma confiança, é uma atitude divina. Ele confia e tem uma aliança com esse Deus. Ele tem um pacto com esse Deus. E ele deseja a sua presença. Veja que coisa mais linda. Glória a Deus. Quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Veja a confiança que Davi passou nessa música, que também é uma oração. Por isso que quando nós lemos os salmos, nós estamos desanimados, estamos tristes, abatidos, e no momento que nós lemos e identificamos com este salmo, identificamos com esta música, que ao mesmo tempo que você está lendo, você está meditando nela. Você chega no seu trabalho, você chega na escola ou na faculdade onde você está, e você lembra disso aqui. Você lembra daquele salmo? Então isso é meditar, você está meditando naquele salmo. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem eu vou ter medo? A quem eu estarei assustado? A quem eu estarei preocupado? O Senhor é a minha vida. De quem eu terei medo? De quem eu estarei assustado? De quem eu estarei preocupado, hein? Veja que salmo lindo e glorioso. Quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, porque o Senhor é a minha confiança. Nele eu tenho confiança e tenho o que mais? Eu tenho uma aliança com Ele. Eu tenho um pacto com esse Deus. Ainda que um exército me cercasse, olha só que Davi está escrevendo para mim, para você entender quem é esse Deus.
ainda que um exército me cercasse, o meu coração não teria medo. Ponto e vírgula. Para você prestar muita atenção nesta mensagem, nessa escritura. Vai fixar nos teus pensamentos, vai fixar nos teus sentimentos. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ainda que uma guerra se levantasse contra você, vamos supor que você está no seu local de trabalho e todos aqueles funcionários se levantam contra você, o teu patrão se levanta contra você, você vai reagir? Não, nele eu vou confiar. Quem confia fica calado, ouve tudo que as pessoas estão falando contra ele, e chega um momento que o Deus do céu te defende. Uma pessoa só se levanta no meio daquela multidão e defende você na presença de todas aquelas pessoas. Por causa do que, amigo? De uma atitude divina ou duas atitudes divinas que você fez. Confiança. Você confiou nele porque você tem uma aliança com ele. Por isso que quando Deus falou para Noé, Noé, vai sair um arco-íris, e dentre esse arco-íris, ó Noé, nunca mais eu destruirei os seres humanos, destruirei a terra com águas, como eu fiz com você, Noé. O dilúvio destruiu a terra. Então essa aliança que Deus fez com Noé, fez comigo e com você também. Então isso é aliança. Um arco-íris representa uma aliança nos céus, a confiança de uma aliança. Ele confia e tem uma aliança com esse Deus. Não é aquela aliança que você põe no dedo, fica mostrando que você é casado, que você é casada, que você tem um compromisso, que eu sou noivado, eu estou noivo, irmão, eu sou noivo, irmão. Não, essa aliança é eterna, porque o nosso Deus, ele é eterno. Preste atenção, ainda que um exército inteiro me cercasse, o meu coração não temeria. Quando Davi estava falando sobre um exército, o exército de Saul se levantou contra ele. Ele estava cercado, preso em uma gruta ou numa caverna que estava em cima do monte, lá na cidade de Zif, no Salmo 54. Preste atenção que o exército inteiro cercou ele. E o que fez que Davi fugisse desse exército? Ele fez uma oração. Essa oração está no Salmo de número 54. Diz que ele fez uma oração a Deus. E Deus, naquele exato momento que ele fez aquela oração, houve uma guerra. Os filisteus se levantaram contra o exército de Israel. E veio um dos soldados contar a Saul naquele momento: Saul, os filisteus se levantaram contra nós e estão pelejando contra nós, querem tomar a nossa cidade. Naquele momento que ele estava tudo cercado, Davi estava cercado, Saul estava lá, ia pegar ele, porque Davi queria tomar o reinado, ia ter o reinado de Saul, e Saul se revoltou contra Davi, e queria o matar, queria o destruir, mas ele teve confiança, ele confiou, e teve uma aliança com Deus, e fez uma oração. Ainda que um exército inteiro me cercasse, o meu coração não teria medo, não temeria, não teria medo. No nosso dicionário de português, na nossa linguagem, temer tem duas atitudes, duas diferenças: ter medo e ser obediente. Mas aqui ele está falando a respeito de ter medo. Ele não teria medo. Diz que o exército dos filisteus se levantou contra o povo de Israel, mas Davi chegou lá e falou: sim, vocês não se levantaram contra esse exército aqui não, de Israel não. Você não se levantou contra esse povo, você se levantou contra o Senhor dos exércitos. E eu vou contra ti, ó gigante Golias, em o nome do Senhor dos exércitos. Ele se levantou contra um exército inteiro dos filisteus.
acorda você para o Evangelho. Preste atenção, que mensagem gloriosa. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. E aprender no seu santo templo. Aqui não está falando de um templo de pedras, não, amigo e amiga. Na sua casa você aprende, a casa do Senhor é eu e você, porque nós temos o Espírito dentro de nós, que é a presença de Deus. A Escritura diz no Provérbios capítulo 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando, ou seja, observando as pessoas boas e as pessoas ruins. O que quer dizer isso, irmão? Deus habita em todo ser humano, jovem. Os teus olhos, Deus enxerga tudo que você faz com as tuas mãos, com os teus pés, para onde você está caminhando. Com os teus olhos, o que você está olhando, o que você está vendo de errado, o que você está falando de errado. Salmo de número 139, versículo de número 4. Antes que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, Tu tudo conheces. Deus habita dentro de mim e de você, travesti, você homossexual, você mulher prostituta, você traficante de drogas, você assassino, você ladrão, você incrédulo, você materialista, você macumbeiro. Ei, é você mesmo. Ele mora dentro de mim, de você. Ele conhece todas as tuas obras. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 2. Eu conheço todas as suas obras. Diz isso 7 vezes no livro do Apocalipse, do capítulo 2 e no capítulo 3. Ele fala sobre 7 igrejas. O que são essas igrejas? São igrejas de pedra, irmão? Eu e você. Que tipo de igreja você está sendo? Você é a igreja verdadeira. Então diz assim: para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aprendendo do Senhor, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á. Preste atenção que essa palavra está dividida em 3. O Pai, o Filho e o Espírito de Deus está falando comigo e com você agora. Por-me-á sobre uma rocha. Preste atenção como que a palavra de Deus está falando comigo e com você. Se você ter o templo lá de pedra, ele não habita em você. Mas o seu templo é esse aqui. Diz que nós somos templo e morada de Deus, o Senhor da glória. Diz para mim se Deus não está observando todas as tuas ações, o que você faz com as tuas mãos, com os teus pés, com os teus olhos, com a tua boca, o que você fala, com os teus pensamentos, os sentimentos, o que você pensa de mal ou de bem contra aquela pessoa ou com aquela pessoa. Ele está contemplando as pessoas boas e ruins, se você faz obras boas ou ruins. Porque no dia da adversidade, quando o adversário se levantar contra você, o adversário, Satanás, vai vir contra mim, irmão? Não, filho. Aquela pessoa que está se levantando contra você, falando mal de você, te prejudicando a tua vida, e você fica a cabeça coçando, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Por que oculto? Ele está dentro de nós. Ele vai falar para você: não saia de casa, não saia, não vá nesse lugar hoje. Deus, ele fala aos nossos ouvidos, na orelha. Ele fala assim: quem tem ouvidos, não orelha, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São 7 igrejas. Qual denominação você está sendo? Não é denominação. Eu e você somos uma igreja. Eu conheço todas as suas obras.
7 vezes ele fala para as 7 igrejas, até para a igreja morna, irmão, fala, porque ele fala, diz assim, ó, você seja Oxalá, ou seja, ou você seja quente ou frio, morno eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Ele fala para a igreja de Sardes também, irmão, que é a igreja morta, fala, você diz que está vivo, mas eu te digo, tu estás morto. Você tem cartão de membro, eu sou missionário, eu sou apóstolo, eu sou bispo, irmão, eu sou pastor, eu sou missionária. Você tem cartão de membro. Por isso que ele está dizendo no livro do Apocalipse, tem nome que vives, mas eu te digo que tu estás morto. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, o que confia no Senhor, que estão ao meu redor. A Escritura diz em Hebreus capítulo de número 12 que há uma nuvem de testemunhas que nos observa todos os dias, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, quando você sai na rua, os seus vizinhos, os teus parentes, os teus familiares. Pelo que oferecereis sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Eu vou ter que terminar, que o meu tempo está terminando aqui. É uma pena. Mas eu vou dizer para você no versículo de número 10. Salmo 27, versículo de número 10. Porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe, você não tem pai mais, você não tem mãe, você tem uma tia que cuida de você, você tem um primo que mora com você, você tem um irmão que mora com você, mas ele te cuida você como um pai. Ele não te desampara. Veja que coisa linda. Eu nunca te desampararei, o Senhor me recolherá com ele. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde a sua vida, os teus pensamentos agora. Aprenda a confiar no Senhor. Confiança são 2 atitudes divinas. Esse é o primeiro dízimo meu e seu, porque a Escritura diz em Malaquias, trazei todos os dízimos. Está falando no plural, minha filha, meu filho, meu jovem, meu adolescente. Tem o primeiro dízimo, tem o segundo dízimo e o terceiro dízimo. Por que tem 3, irmão? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo da verdade. Cada um pertence a um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Este primeiro dízimo é o mais importante das Escrituras Sagradas, você não sabia disso? A educação espiritual, ela é o mais importante porque ela é a nossa roupa espiritual. Que os portões celestiais serão abertos e por este portão tu entrarás. E disse o escritor João, no capítulo número 10, a este o porteiro abre. E quem é este porteiro? A terceira pessoa de Deus, chamada o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da justiça, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 3. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. De Gênesis ao Apocalipse, ele fala sobre essas 3 pessoas. Ele fala de 3 fundamentos que ele se firmou no livro de Gênesis. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, onde Deus habita e ninguém vê, mas ninguém pode chegar lá se não for chamado por o seu nome. Ele diz assim, bem-aventurado o que lê, bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que guardam a palavra do Senhor. Apocalipse 1 e 3. Felizes, que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Vou fazer uma oração. Deus Pai, abra o entendimento, livra essa pessoa da incredulidade, das coisas ruins, dos pensamentos ruins. Ele tem medo do seu adversário, ele tem medo dos seus inimigos, porque ele não consegue o ver, porque o teu adversário vem em uma pessoa. Ele vem no teu vizinho, ele vem no seu patrão, ele vem nos funcionários, ele vem nas pessoas que trabalham junto contigo. Você nunca vai ver,
mas você vai sentir que Ele está perto de você. Então você tem que ter confiança no Senhor dos Exércitos, porque Ele habita dentro de você. E Ele diz que Ele faz uma auréola que te protege. Que o Senhor Deus te abençoe. Amém.